Liderança não é sobre ser o melhor, é sobre fazer com que todos ao seu redor se sintam melhor, através do desenvolvimento dos seus talentos individuais, do cumprimento de uma missão de grupo, de um senso de propósito. Se você está assistindo esse vídeo é porque você quer se melhorar e inspirar a sua equipe a fazer o seu melhor. Então, desde já, receba o meu mais forte abraço e as boas vibrações, pois não é fácil coordenar, liderar ou conduzir pessoas. Meu nome é Sabrina Gomes Regra, eu sou CEO da Cartório Flix e trabalho há mais de 28 anos com gestores e titulares de cartório. E hoje eu vou te trazer informações sobre estilos de liderança no cartório, para que você possa se identificar em algum desses estágios de consciência e criar o seu plano de ação para seguir se polindo e desenvolvendo a sua equipe. Primeiramente, eu quero te dizer que os piores líderes de cartório que eu conheci foram aqueles que achavam que porque haviam chegado no mais alto cargo, passaram por um concurso super importante, não precisavam mais se capacitar para exercer a liderança. Líderes que são líderes estão sempre abertos para aprender. Então, eles estão sempre dispostos ao debate, a dar exemplo, porque o verbo convence, mas o exemplo ele arrasta. Meu convite para você é que você, a partir de agora, esvazie a sua xícara. Se você chegou num cargo de liderança, abre espaço para o novo, para aprender, para observar as suas ações, porque gerir pessoas exige autoconhecimento e conhecimento de humanologia. E nada que te trouxe até aqui, seus certificados, suas pós-graduações, o doutorado vai resolver os BOs no cartório que você vai encontrar com mais facilidade do que a sua sabedoria e liderança autêntica. Então vamos seguir com o nosso tema. O pesquisador Richard Barrett criou um modelo que organiza as necessidades e comportamentos das lideranças em seus processos de desenvolvimento. Ele criou uma pirâmide similar à pirâmide de Maslow, mas dessa vez com não com as 7 necessidades básicas dos seres humanos, mas sim com os 7 estágios de consciência da liderança, para que eles reconheçam as suas ações entre ter e ser. Essa pirâmide, assim como a de Maslow, ela tem a base, é o estágio mais primitivo, e aí vai subindo até o 7º nível, que é onde poucos líderes conseguem chegar. A gente transita. Nos 3 primeiros níveis de consciência e de liderança, existem tanto comportamentos positivos e importantes para o desenvolvimento da organização, quanto aqueles que podem ser prejudiciais, o oposto, o excesso e no excesso aquilo que prejudica a equipe. Esses estágios ainda estão muito vinculados à história pessoal de cada indivíduo e eles se revelam na organização muito por ego e medo, muitas vezes inconsciente na gente. E quando existe esse desequilíbrio nesse agir até os 3 primeiros níveis, o desempenho da liderança é muito positivo, mas às vezes compromete o resultado da equipe e o clima. Os aspectos que podem gerar esse desequilíbrio começam a se dissipar a partir do 4º nível de consciência do líder, que é onde ocorre uma verdadeira transformação dessa liderança, pois é um momento em que os líderes começam a assumir o seu posto com mais sabedoria, mais confiança, enfrentando seus medos, reconhecendo suas inseguranças, e com isso começa um processo de integração e fluidez com a equipe. E é aqui que o ego começa a aprender como misturar suas motivações com as motivações da alma, com o propósito, e a gente solta a predisposição para conflitos. Nessa sequência sobre os 7 estágios da liderança, eu vou falar de cada um desses níveis mais detalhadamente para te ajudar a identificar onde você mais atua e com que frequência e o que as ações e que ações podem te ajudar a subir de estágio, que você poderia fazer melhor. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar do 1º e do 2º estágio de lideranças e no próximo vídeo, na sequência, nós vamos falar dos outros 5 níveis para que você possa fazer a sua autoavaliação. O primeiro estágio é o gestor de crise, que é aquele que garante a estabilidade financeira, o valor para os acionistas ou para o tabelião, o registrador.
ele cuida da saúde e da segurança dos colaboradores, esse líder ele é cauteloso, ele foca no complexo, ele cumpre prazo a qualquer custo, ele tem habilidade para lidar com crise, quando a sobrevivência do cartório está ameaçada, ele assume o comando e foca, consegue manter a calma no meio do caos. Agora, esse mesmo líder que consegue tudo, no excesso, pode operar, né, com a perda de confiança da equipe, ele pode gerar medo na equipe, ele pode enfrentar dificuldade de se relacionar com as pessoas de forma aberta e efetiva, ele tem dificuldade de promover a autonomia porque confia pouco nos outros, eles se tornam tão racionais que são incapazes de discutir assuntos emocionais, tudo é muito prático e isso assusta a equipe. Eles escondem as suas próprias emoções e vulnerabilidade porque parece que estão sempre em guerra e tem que controlar. Eles estão sempre com a adrenalina alta, forçam os limites e concentram apenas no resultado a curto prazo. Então, são aqueles que fazem todo mundo ficar na reunião até tarde, sempre. Não importa, não interessa o resultado, as pessoas precisam entregar. E isso, a longo prazo, pode gerar um desgaste na equipe e até um medo e uma necessidade de esconder o erro e ter medo de demonstrar fraqueza. As pessoas acabam largando de mão e querendo ir embora porque entram em sofrimento. Já o segundo estágio de consciência, o nível 2, é o gestor de relacionamento, que é aquele que apoia as relações e ele está mais focado no emocional. Uma coisa que é super positiva nesse líder é que ele lida com conflitos facilmente, ele dedica tempo para a construção das relações, ele consegue falar sobre as suas emoções e conduzir as emoções da sua equipe, por isso ele cria laços com todo o grupo, as pessoas confiam muito nele. Ele é acessível, ele dedica tempo para conversar com as pessoas e ele tem como prioridade a satisfação do cliente, interno e externo. Só que esses líderes que estão focados em relacionamento, eles precisam muito ter o seu reconhecimento, eles precisam se sentir muito queridos. E aí tem problemas que podem acontecer, como evitar muitos conflitos, não falar o que tem que ser dito, mascarar as suas emoções através de grande humor, culpar os outros quando as coisas dão errado, não falar para aquele funcionário aquilo que precisa ser dito para que toda a equipe tenha um desempenho melhor, evitar conflitos. Eles operam de uma forma mais paternalista e acabam tendo uma tendência a ter medo de fazer o papel de mal. E num cartório a gente não pode tolerar determinadas situações sem falar, sem enfrentar o desafio. Então eles acabam ficando um pouco míopes e dando a impressão para a equipe de que eles têm preferidos. E aí a equipe pode perder a motivação por não conseguir diferenciar as relações, por entender que ele é permissível. Esse líder, ele não gosta de tomar decisões que são muito impactantes porque ele tem medo de não ser aceito e corre o risco de perder a confiança da equipe porque nem sempre ele transmite decisões justas, as pessoas conseguem entender que as suas decisões são profissionais. Então, no excesso, ele é um baita líder, só que no lado positivo ele é um baita líder, mas no excesso ele pode perder a mão com a equipe. Bom, gente, encerramos a parte 2. No próximo vídeo eu vou trazer os outros 5 estágios de liderança, mas eu quero te alertar para um ponto. Não existe melhor ou pior. Uma liderança íntegra, uma liderança que está em processo, ela consegue circular em todos os estágios de consciência. Mas o estágio em que ela mais transita é o estágio que ela precisa olhar, conhecer para poder criar os seus planos de ação para evitar que algumas fraquezas aconteçam e impactem na sua equipe. Se você gosta do tema de gestão de cartórios, ativa as notificações, o sininho, começa a nos seguir e siga também a Cartório Flix nas redes sociais. Conheça a Resiliência, que é a nossa empresa de consultoria para ajudar a realizar esse processo dentro do seu cartório. Mas, acima de tudo, faça o plano de gestão para cartórios, que é um curso com mais de 120 horas de ferramentas de gestão, certificado pelo MEC, e vai te trazer muitos exemplos
com foco na experiência de cartório, trazendo ferramentas para que você possa aplicar imediatamente na sua realidade. Grande abraço e eu te espero a partir do 3º nível de consciência da liderança.